Diante das dificuldades, diante dos problemas, diante de uma decisão difícil que você tem que tomar, o que te direciona? A história que nós vamos falar hoje tem por base o texto lá de Lucas 5. Esse texto ele nos conta a história que os discípulos eles tinham passado a noite inteira tentando pescar e eles tinham voltado dessa pesca sem conseguir pescar um peixe sequer. E eles estavam lá lavando as redes quando de repente Jesus chega e fala para eles: olha, vai até a parte mais profunda e lança as redes novamente. E aí Pedro ele se levanta e ele fala assim: Jesus, a gente passou a noite inteira tentando, a madrugada inteira tentando e não conseguimos um peixe sequer. Mas sobre a tua palavra, Jesus, em atenção àquilo que o Senhor está dizendo, nós lançaremos novamente as redes. E aí o texto nos mostra que o resultado foi uma grande pesca. A pesca ela foi tão grande que eles precisaram da ajuda de outros barcos, porque as redes já estavam se rompendo de tantos peixes que se pescaram naquele dia. E aí esse texto me faz pensar o quanto que muitas vezes eu e você, nós agimos em relação às circunstâncias da nossa vida. Talvez se fosse eu e você, depois de ter passado uma noite inteira trabalhando, tentando, sem conseguir, e aí chega Jesus para a gente e fala assim: olha, volta lá e lança de novo. Para pensar um pouquinho. Talvez a gente chegasse para Jesus e falasse: Jesus, ó, não vai dar não, Jesus. Eu passei a noite inteira tentando, eu tô cansado, eu tô exausto, eu tô no meu limite, para mim já deu. E não adianta mais, não adianta eu fazer mais nada, Jesus, porque não deu, não tem peixe. Eu conheço aquele ambiente ali, eu sei que a maré não tá para peixe, não dá, Jesus, eu não vou fazer. Não é verdade? Só que aqui o texto ele nos mostra que aquilo que Pedro falou, a declaração que Pedro deu, é o ponto principal que a gente tem que nos prender nesse momento. Porque muitas vezes nós somos direcionados por conta das nossas emoções, por conta do nosso estado físico. Muitas vezes somos direcionados por aquilo que nós conhecemos, pelo nosso intelecto a respeito de algum assunto. E nós não paramos para nos atentar a ser direcionado para aquilo que de fato é necessário. E essa declaração de Pedro aqui, ela faz toda a diferença, porque Pedro fala assim: olha, Jesus, nós passamos a noite inteira tentando. Passamos sim, mas em atenção ao que o Senhor está dizendo, sobre a tua palavra, nós vamos lançar novamente as redes. E o resultado disso tudo foi milagre. Talvez eu e você não conseguimos ter resultados extraordinários na nossa vida porque nós não paramos para ouvir, para ser sensível à voz de Deus. Talvez você chegou aqui, sabe, cansado, desanimado, frustrado de tantas tentativas em relação a algo, sem ter colhido fruto daquilo que você tem feito. E aí, por conta dessas tentativas frustradas, você não tem mais tido forças para avançar, você não quer mais tentar, você chegou no seu limite. E por conta que você não viu o fruto da tua pesca, você está pensando em desistir, você está pensando em parar, você está desistindo dos teus sonhos, talvez você esteja desistindo de alguém, talvez você esteja desistindo da vocação que Deus plantou no teu coração a respeito de algo, simplesmente porque você tentou e não conseguiu. Mas essa palavra aqui, ela nos mostra que
estar sensível à voz de Deus é algo muito importante, porque quando você está sensível à voz de Deus, quando você consegue distinguir a voz de Deus e quando você consegue obedecer à voz de Deus, o resultado disso é o milagre de Deus sendo manifestado na tua vida, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. E aí talvez você chega para mim e pergunta, pastora, mas tá, tudo bem, mas como que eu vou fazer para ouvir a voz de Deus? Como que eu ouço a voz de Deus? Como é possível ouvir a voz de Deus? Eu não consigo identificar a voz de Deus, pastor. E eu queria te dar um exemplo que acontece comigo muitas vezes. Eu tenho 3 filhas e quando nós estamos num ambiente com muitas crianças, correria, gritaria, aquela confusão toda, eu posso estar conversando, eu posso estar de costa, mas se uma das minhas filhas fala, mãe, eu consigo identificar que a minha filha está me chamando. E por que eu consigo? Por causa do tempo de convivência que eu tenho com ela. Por eu estar convivendo muito com ela, por eu, no dia a dia, estar ouvindo essa voz, no meio de uma multidão, no meio de muitas vozes, eu consigo reconhecer a voz da minha filha. Assim mesmo é com Deus. O segredo para você conhecer a voz do Senhor é você conviver com o Senhor. É você ter intimidade com o Senhor. É você separar diariamente um tempo para estar lendo a palavra do Senhor, para estar orando. Busque essa intimidade com Ele. Dedique esse tempo com Ele. Aproveite esse momento que nós estamos vivendo de quarentena e separe um tempo do seu dia para você buscar ter intimidade com Deus. Porque quando você começar a fazer isso, você vai perceber que você vai começar a identificar que Deus fala com você através de uma palavra, através de um louvor, através de alguém. Você vai começar a reconhecer a voz de Deus. Então, através desse vídeo hoje, eu queria te encorajar, a você que está tentando desistir, a você que está cansado, a você que muitas vezes chegou aqui frustrado por tantas tentativas sem sucesso. Busque identificar a voz de Deus para a sua vida, porque assim como Pedro, mesmo em meio a um cenário de frustração, por ele ser direcionado pela palavra de Deus, ele viu o milagre na tua vida quando você começar a se atentar, isso nos mínimos detalhes, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, quando você começar a parar para se atentar ao que Deus está falando para você a respeito daquele assunto, você vai começar a ver os milagres de Deus sendo manifestados na sua vida nos mínimos detalhes. Ei, tem milagre para você. Deus tem o extraordinário dele para a sua vida. Deus, ele quer falar contigo. Então, esteja sensível à voz de Deus. Obedeça à voz de Deus. Porque não basta só ser sensível, você tem que obedecer. Então, esteja sensível à voz de Deus, obedeça à voz de Deus. E você vai começar a ver o extraordinário de Deus. Aquilo que era um cenário um cenário completamente destrutivo, aquilo que era um cenário de frustração, um cenário de tristeza. Isso vai ser matéria-prima para o extraordinário de Deus se manifestar na tua vida. Faça isso e você vai ver o agir de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe neste dia, em nome de Jesus.